Oi, gente. Hoje eu tô aqui para abrir meu coração e pedir a sua ajuda para manter viva uma missão que é feita com muito amor, o cuidado e a proteção dos animais resgatados das ruas. Cada um deles traz em seus olhos uma história de dor, abandono e superação. E é com a sua ajuda que conseguimos oferecer a eles uma nova chance de viver com um mínimo de dignidade, segurança e carinho. O abrigo se mantém apenas com contribuições e muita dedicação diária. É um trabalho constante que envolve cuidados, limpeza, medicamentos, conforto e tudo que esses animais precisam para se recuperar e sentir que são amados. Cada contribuição, por menor que pareça, faz uma grande diferença. Ela se transforma em abrigo, em alimento, cuidado e esperança para aqueles que não têm voz. Se você sente em seu coração o chamado para ajudar, saiba que você estará se tornando parte de uma grande corrente de amor que transforma vidas. Gratidão a todos que caminham comigo nessa missão. Que a luz e o amor que vocês espalham retornem para vocês multiplicado. Temos o prazer de anunciar que a Universe Earth Library convidou Cobra para participar de uma entrevista escrita com a comunidade de trabalhadores da luz na China. Ao longo dos anos, a China enfrentou muitos desafios, tanto dentro da própria comunidade de trabalhadores da luz, quanto no contexto social mais amplo. Por meio dessa entrevista, esperamos fortalecer a comunicação e a interação entre Cobra e os trabalhadores da luz na China, construir uma ponte mais sólida para futuras cooperações e promover uma melhor compreensão mútua, para que mais luz possa ser ancorada na China e em toda a Terra. Essa entrevista foi organizada por meio de uma chamada aberta para perguntas. Convidamos trabalhadores da luz na China a participar, enviando perguntas para que todos possam fazer parte da construção desse diálogo. Se a sua pergunta não foi selecionada, não desanime, toda pergunta sincera tem valor e merece ser vista, podendo retornar de diferentes formas no futuro para aqueles que mais precisam dela. Considerando que a comunidade de trabalhadores da luz na China acumulou muitos erros e experiências desagradáveis no passado, gostaríamos de esclarecer o seguinte: a Biblioteca Universo Terra não representa nenhum indivíduo, grupo ou organização. Nos posicionamos unicamente como uma plataforma de informação focada na organização e compartilhamento de conteúdo. Encorajamos todos a manterem o pensamento independente e o discernimento racional e a extraírem os pontos-chaves que contribuem para uma compreensão e comunicação mais claras, para que possam ser consultados e verificados. Mais uma vez, agradecemos sinceramente o Cobra por participar dessa troca de ideias e também a todos os colaboradores que enviaram perguntas e dedicaram seu tempo à leitura. Que essa entrevista escrita sirva como uma ponte e uma luz, ajudando a nossa comunidade a reduzir mal-entendidos, aprofundar o entendimento mútuo e avançar com menos atritos e mais progresso prático.
Começamos. Situação planetária. Pergunta: em relação à anomalia de entrelaçamento entre os lookers da superfície e a humanidade, é possível que vejamos um progresso significativo após março desse ano? Só para refrescar a memória da gente, lembrando o que é o looker, é uma anomalia subquântica primordial ligada à origem, a toda a origem da negatividade. Resposta: é improvável que haja um progresso significativo tão cedo. Haverá um pouco mais adiante. Pergunta: gostaríamos de perguntar sobre a atualização de inteligência mencionada na atualização Fim das Trevas, de 12 de junho do ano passado. As forças da luz estão agora limpando uma rede muito escura, sobre a qual nada podia ser dito até então. Essa rede se origina de outro universo e é a fonte do mal cósmico, e está entrelaçada com o espreitador e com a energia escura. Há alguma informação que vocês possam compartilhar a respeito da rede muito escura e da fonte do mal cósmico? Resposta: não. Não. Ai, cobra. Pergunta: em sua atualização de 11 de novembro do ano passado, você mencionou quando Atvor Ventla descer à Terra, coisas muito interessantes acontecerão. Há alguma parte do progresso dessa operação que você possa divulgar nesse momento? Cobra: não. Pergunta: é possível que vejamos grandes desenvolvimentos esse ano, que até mesmo o público em geral possa sentir claramente? Cobra: sim, isso é definitivamente possível, mas não é garantido. Pergunta: recentemente, muitas pessoas têm comprado prata em grandes quantidades, o que levou à escassez de prata física e ao aumento dos preços dos metais preciosos. Esse processo continuará até o evento e poderá acelerar o cronograma para que ele ocorra? Cobra: o preço da prata é muito volátil, porque está sendo manipulado, mas ao longo prazo certamente aumentará. O momento do evento não depende do preço da prata, mas a alta exponencial do preço da prata é um indicador de que estamos nos aproximando do evento. Pergunta: existe alguma operação das forças da luz por trás da recente alta nos preços da prata? Cobra: não. É uma resposta natural ao colapso da confiança do sistema. Pergunta: em relação à intervenção das forças da luz na superfície, o progresso está ocorrendo sem problemas? Há alguma informação que você possa compartilhar nesse momento? Cobra: definitivamente. As coisas não estão indo muito bem. Quando eu tiver alguma notícia importante para compartilhar, eu farei isso no meu blog. Pergunta: qual é o status atual da Irmandade da Morte, Illuminati e Nobreza Negra? Eles ainda têm influência negativa? Cobra: sim. Isso é óbvio. Pergunta: tem alguma novidade sobre o plano de Aldebaran envolvendo Trump e Elon Musk? Cobra: as operações continuam nos bastidores. Nada pode ser dito publicamente. Pergunta: quais resultados públicos Aldebaran alcançou até agora? Cobra:
pressão para a divulgação de fevereiro. Pergunta: em sua atualização de 11 de novembro do ano passado, você mencionou os pleiadianos que teriam comunicado que desejam fazer uma exibição em massa da sua frota de naves-mãe para a população da superfície. E eles podem ou não fazer isso num futuro próximo. Tem algo que possamos fazer para ajudar a acelerar esse processo, como usar a meditação com água marinha para nos conectar com a frota, ou até mesmo enterrar água marinha? Cobra: conecte-se com os pleiadianos nas suas meditações. Pergunta: na Conferência de Ascensão de Kyoto, no ano passado, você mencionou o plano de Aldebaran, que basicamente descrevia Aldebaran se disfarçando de militares da superfície, assumindo o controle de um pequeno país, usando uma emissora de TV para começar a divulgar informações confidenciais. Esse plano ainda é uma opção viável? A probabilidade de usarmos esse cenário é alta atualmente? Cobra: isso ainda é uma grande possibilidade. Gente, só para dar uma esclarecida na questão dos Aldebarans, eles são seres extraterrestres positivos do sistema de Aldebaran que atuam nos bastidores, ajudando na libertação e no despertar da humanidade. De acordo com o Cobra, eles fariam operações na Terra, às vezes de forma discreta. Em alguns relatos, eles poderiam usar a aparência humana, usando avatares ou clones para atuar aqui no planeta. Eles estão ligados ao processo futuro de contato aberto e da mudança planetária. Eles estão ligados às forças da luz envolvidas na libertação da Terra e no processo de divulgação. Antes do evento acontecer, é possível que um colapso financeiro ocorra primeiro e acione o sistema financeiro quântico positivo mais cedo? Qual a probabilidade desse cenário? Cobra: esse é um cenário muito improvável. Pergunta: na atualização de 26 de dezembro do ano passado, você mencionou há uma guerra entre a luz e as trevas pela rede de energia planetária e uma guerra pela linha do tempo. As forças da luz estão atualmente levando a melhor? Cobra: as forças da luz estão lentamente ganhando vantagem. Pergunta: em sua atualização de novembro passado, você mencionou que veríamos vários tipos de tecnologias avançando em janeiro. Alguma dessas tecnologias já foi lançada? Se sim, quais são elas? Cobra: todos esses planos ou falharam ou foram adiados. Situação da China. Pergunta: qual é a situação atual do dragão vermelho na China? Eles obtiveram bons resultados? Cobra: eles ainda estão mantendo um perfil muito discreto, pois não é seguro. Pergunta: as tradições esotéricas ocidentais e o taoísmo, o budismo orientais já tiveram algum intercâmbio ou cooperação mútua? Cobra: sim, houve contato, especialmente na Índia, durante os períodos Gandhara e Gupta. Pergunta: gente, só para esclarecer, o período Gandhara foi uma fase marcada pela mistura cultural entre o Oriente e o Ocidente, especialmente na arte budista, influenciada pelos gregos. Já o período Gupta ficou conhecido como a Era de Ouro da Índia, com grandes avanços na ciência, matemática e cultura.
Pergunta: em relação ao clássico romance chinês, O Sonho da Câmara Vermelha, há muito tempo existem opiniões divergentes no meio acadêmico e entre o público. Pelo que você entende, é mais provável que a sua autoria principal seja a obra de uma única pessoa ou o resultado da continuidade da compilação da obra por múltiplos autores ao longo do tempo. Além disso, é plausível a afirmação de que O Sonho da Câmara Vermelha utilizou a história da dinastia Ming como alegoria em sua formação inicial. Cobra: é uma obra de um único autor, ligada aos dragões azuis. A história da dinastia Ming foi usada como um código no romance. Pergunta: qual é de fato a história de Nua consertando o céu? Há também quem diga que a pedra usada por Nua para consertar o céu era berilo. Isso é verdade? Cobra: é uma lenda que restaura o equilíbrio cósmico, semelhante à deusa egípcia Maat. Pergunta: o I Ching é frequentemente visto como uma ferramenta para observar e projetar tendências futuras. As forças da luz podem usar o I Ching para identificar o curso de ação mais estável e rápido para a situação planetária e o evento? Cobra: o I Ching, na maioria dos casos, reflete projeções do subconsciente e não é suficientemente confiável para ser usado pelas forças da luz. Pergunta: na cultura chinesa, as pessoas queimam papel moeda, assim como casinhas de papel e objetos do cotidiano, em homenagem a parentes falecidos. Também queimam papel moeda para a divindade. Os falecidos ou essas supostas divindades realmente recebem o que é queimado? Qual o significado mais profundo por trás dessa prática? Cobra: é uma oferenda que cria uma conexão espiritual e purificação. Minerais relacionados. Pergunta: você mencionou que as esmeraldas da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, podem estar ligadas ao plano da Nova Atlântida de Saint-Germain. Eu gostaria de entender o significado mais profundo dessas esmeraldas e se elas também podem fornecer suporte direto para a manifestação do evento. Cobra: eles carregam os códigos da Nova Atlântida e fortalecem a conexão entre Saint-Germain e os Estados Unidos. Pergunta: em relação às esmeraldas somalis, nós entendemos que elas precisam ser usadas com cautela. Poderia compartilhar algumas dicas para iniciantes no trabalho com esmeraldas somalis? Cobra: recomenda-se que apenas pessoas com muita experiência em trabalhos energéticos utilizem esmeraldas somalis. Pergunta: nas informações que você compartilhou sobre esmeraldas, eu notei que, mesmo dentro do mesmo tipo de mineral, diferentes localidades podem corresponder a diferentes conexões energéticas e significados simbólicos. Nesse caso, para pedras como a água marinha ou a morganita, diferentes localidades também podem levar a conexões energéticas e características funcionais notavelmente diferentes. Cobra: sim, em alguns casos, mas a diferença é menor do que com a esmeralda. Pergunta: a fanacita de Mianmar é descrita por algumas pessoas como o cristal de frequência vibracional mais alto da Terra. O que você sabe sobre essa pedra que pode compartilhar com a gente? Cobra: a fenacita da Rússia pode ter uma vibração ainda maior.
Pergunta: parece que a maioria dos membros da família do berilo tem sido gradualmente apresentada aos trabalhadores da luz, e eles são bastante poderosos no nível energético. No entanto, o Heliodoro não foi mencionado. Você poderia explicar o papel do Heliodoro dentro da família do berilo e qual significado energético e conexões ele pode representar? Cobra: Heliodoro nos conecta com a nossa linha do tempo dourada e o seu momento chegou. Pergunta: com relação à ideia de que as esmeraldas são uma forma de moeda forte, universal, gostaríamos de saber em que situações poderíamos precisar usar esmeraldas como moeda forte no futuro. Cobra: negociando com os extraterrestres. Pergunta: dando continuidade à pergunta anterior, além da prata, numa perspectiva de longo prazo, as esmeraldas poderiam ser uma opção ainda mais vantajosa para investir ou manter a longo prazo? Cobra: possivelmente sim. Pergunta: existem alguns minerais na Terra que são mais raros que esmeraldas e também possuem um alto nível de beleza e valor artístico. De uma perspectiva artística ou energética cósmica, esses minerais mais refinados e raros na Terra ainda mantêm um alto nível de preciosidade e valor em escala universal? Cobra: a maioria desses minerais é bastante comum em todo o universo. Pergunta: alguns trabalhadores da luz na China agiram com boas intenções, mas têm recursos financeiros muito limitados. Anteriormente, eles compraram e enterraram algumas esmeraldas que ainda não haviam sido taquionizadas. Depois de verem atualizações recentes no blog do Cobra, começaram a se preocupar. Esse tipo de enterro poderia ter algum impacto negativo na rede de luz? Além disso, eles poderiam ser considerados trabalhadores da luz de chapéu cinza por causa disso? Cobra: se eles enterrarem pedras não taquionizadas, precisam declarar claramente que não são taquionizadas, para evitar confusão. Se fizerem isso, não são chapéus cinzas. Se apresentarem pedras não taquionizadas como se fossem taquionizadas, com certeza são chapéu cinza. Pergunta: existe algo chamado esmeralda criada em Chatã? Ela possui as mesmas propriedades ópticas e químicas, elementos e hábitos de crescimento que a esmeralda natural. Nós entendemos que ela não pode substituir a esmeralda natural. No entanto, esse tipo de esmeralda também pode desempenhar um papel nos esforços de libertação planetária das forças da luz. Cobra: num grau muito limitado, já que não cresceu naturalmente. Esmeralda criada em laboratório por Chatã, um cristal de esmeralda cultivado e criado em laboratório. Pergunta: além de esmeraldas, obras de arte valiosas, óleo de semente de abóbora orgânico de alta qualidade, que outros itens poderiam ser usados como mercadorias de comércio universal? Cobra: não conheço nenhum outro item que possa ser trocado com outras civilizações. Outro tópico relacionado ao cósmico e à energia. Pergunta: alguns trabalhadores da luz na China que participaram de trabalhos funerários são muito habilidosos no uso de coordenadas geográficas. Seria possível fornecermos um conjunto de coordenadas
e em nossa imaginação informarmos a nossa família estelar, solicitarmos que venham até as coordenadas fornecidas para nos encontrar ou oferecer ajuda, possivelmente num local remoto e desabitado, em vez de uma propriedade privada e com o conhecimento apenas do indivíduo, esse tipo de fornecimento privado de coordenadas específicas e o pedido de encontro ou assistência da família estelar poderia acontecer antes do evento? Cobra. Antes do evento, isso é muito improvável, pois não é seguro. Pergunta. Alguns trabalhadores da luz se sentem exaustos, estão perdendo a confiança no evento devido a conflitos e turbulências dentro da comunidade de trabalhadores da luz, dificuldades financeiras pessoais e o ritmo lento do progresso. Como podemos ajudar essas pessoas? Cobra. Eles precisam começar a trabalhar na linha do tempo dourada deles. Pergunta. Dando continuidade à pergunta anterior, podemos pedir às forças da luz que nos contatem em nossos sonhos e nos ofereçam encorajamento e cura? Cobra, com certeza. Pergunta. Você mencionou na conferência de 2018 que a Fênix é um símbolo muito poderoso. Seria apropriado compartilhar algo sobre a Fênix agora? Cobra. É um símbolo de renascimento e transformação. Pergunta: como podemos nos conectar com a energia de Sedna em nossa prática diária? Você poderia compartilhar mais informações sobre esse planeta menor? Por exemplo, o seu significado simbólico sob a sua perspectiva astrológica? Cobra. Astrologicamente, Sedna significa ano platônico, semiciclo do relâmpago solar. Pergunta. Você pode explicar de onde vem a anomalia primária do universo? Como ela surgiu? Cobra. Ela surge das flutuações aleatórias da função de onda de contingência. Pergunta. Você mencionou que os dragões verdes positivos no mundo islâmico são guardiões da luz esmeralda. Por que eles são os guardiões da luz esmeralda? Cobra, porque a sua linhagem se origina no Templo Esmeralda, em Atlântida. Pergunta. Se um trabalhador da luz sente uma forte conexão com Kuan Yin, além de invocar a presença de Kuan Yin durante meditações dedicadas à deusa e cantar um mantra de 6 sílabas, de que outras maneiras pode aprofundar essa conexão com a deusa Kuan Yin? Cobra. Visualize a presença dela em seu chakra da estrela da alma. Sobre o evento e o futuro. Pergunta. Nos últimos anos, a cultura de vídeos curtos se disseminou amplamente e a internet também está repleta de influenciadores e streamers que criam informações falsas ou enganosas deliberadamente para ganhar atenção e tráfego. Logo após o início do evento, as forças da luz prepararam novas maneiras de lidar com esse problema. Nossos sistemas de internet sofrerão alguma interrupção temporária? Cobra. Durante o evento, a internet poderá ficar temporariamente indisponível. Pergunta. Em sua atualização de 4 de setembro do ano passado, você mencionou o plano do evento da libertação está passando por uma grande atualização, uma grande otimização. Isso significa que o que os trabalhadores da luz precisam fazer durante o evento pode mudar?
Gostaríamos de saber se a abordagem de preparar um grande número de panfletos impressos sobre o evento e distribuí-los nas ruas durante o evento ainda seria útil, ou se as forças da luz já desenvolveram estratégias mais eficientes para responder ao estágio inicial após o início do evento. Cobra, a abordagem continua a mesma. Pergunta: após o evento, precisamos usar certos métodos para recuperar todas as nossas memórias passadas, ou as memórias esquecidas de vidas passadas vão retornar gradualmente, mesmo sem a gente precisar fazer nada? Cobra, elas retornarão gradualmente por conta própria, mas as forças da luz também vão compartilhar técnicas especiais para recordar vidas passadas. Pergunta: muitos locais sagrados, considerados importantes pontos de ancoragem para a energia da deusa, como ruínas ou templos, foram danificados em diferentes graus ao longo da história. Após o evento, as forças da luz têm algum plano para restaurar esses locais sagrados da energia da deusa, como ruínas ou templos? Cobra: sim, com certeza, eles serão restaurados. Pergunta: após o evento, como funcionará a Escola de Mistérios da Ascensão? Será completamente diferente do modelo educacional das escolas como conhecemos hoje? Elas serão mais parecidas com ashrams. Gente, as escolas ashram são instituições inspiradas no conceito espiritual das tradições hinduístas, da espiritualidade indiana. Após o evento, as pessoas na Terra só poderão agir de acordo com o processo e cronograma pré-definidos pelas forças da luz, por exemplo, seguindo os procedimentos de evacuação após a inversão dos polos e viajando para as Pleiades ou Aldebaran, ou haverá também opções mais livres e diversas, de modo que possamos deixar a Terra antes da evacuação em massa e fazer uma viagem interestelar pessoal ou tomar outras decisões. Cobra, haverá muita liberdade de escolha dentro de certas restrições operacionais. Pergunta: se um trabalhador da luz se sente cronicamente exausto devido à interferência interpessoal e opta por agir de forma silenciosa e independente, com menos interação social, isso poderia, na verdade, ajudá-lo a concentrar a sua energia e cumprir a sua missão com mais eficácia? Cobra: com certeza. Pergunta: percebi que os trabalhadores da luz frequentemente discutem porque entendem e interpretam as mensagens de Cobra de maneiras diferentes. Você poderia dar algumas sugestões para ajudá-los a se comunicar de forma mais racional e reduzir os conflitos internos? Cobra: simplesmente decida não entrar em conflito. Pergunta: algumas pessoas afirmam que demônios estão selados no porão subterrâneo do Vaticano. Isso é apenas um boato ou existe realmente algo lá embaixo do Vaticano? Cobra: os demônios selados sob o Vaticano já foram todos eliminados. Pergunta: se diz que Varanasi, na Índia, é um lugar de libertação do ciclo de vida e morte. Há muitos rituais misteriosos lá. Pessoas de toda a Índia esperam passar a última etapa das suas vidas ali. Por que esse lugar é tão procurado e tão significativo para tantas pessoas?
Cobra: é um vórtice espiritual muito poderoso. Pergunta: o templo Mahakaleshwar, na Índia, está localizado em Ujjain, Madhya Pradesh. Você pode explicar o papel e a importância desse templo? Cobra: esse templo é o local de um pilar de luz Ativor muito antigo. Pergunta: no famoso mangá japonês One Piece, Eiichiro Oda retrata os dragões celestiais como uma classe dominante, bem como um lado mais sombrio do governo mundial e estruturas de poder ocultas acima deles. Quando eu comparo esses cenários com algumas das minhas observações do mundo real, eles me parecem semelhantes em certos aspectos. Será que Oda descreveu esses temas por mera coincidência ou inspiração criativa? Cobra: é uma forma de divulgação. Pergunta: na comunidade de trabalhadores da luz na China, é comum que as pessoas considerem como verdade absoluta tudo o que dizem aqueles com imagem de liderança, tornando-se excessivamente dependente deles, o que acaba enfraquecendo o seu próprio pensamento independente e julgamento. O que você sugere para que as pessoas possam absorver informações de uma maneira mais saudável, mantendo o pensamento racional e a capacidade de tomar as suas próprias decisões? Cobra: as pessoas precisam verificar todas as informações externas com orientação interna. Pergunta: além de hiperotomáquia, Polife, o sonho de Polífile, há algum outro livro da época do Renascimento que você recomendaria? Cobra: Aquiliboque, Symbolicarum Questionum Marcílio Ficido, Teologia Platônica de Imortalidade. Pergunta: se a alma humana não regredir ao reino animal, uma consciência planetária poderia algum dia descer ao nível humano, até mesmo encarnar em forma humana? E uma alma humana, após um maior avanço evolutivo, poderia ascender ao nível da consciência planetária e, por fim, se tornar um ser consciente no nível planetário? Cobra: se a alma humana não regredir ao reino animal, poderia uma consciência planetária algum dia descer ao nível humano e até mesmo encarnar em forma humana? Não. Peraí. Gente, eu vou refazer a pergunta todinha, tá? E a resposta também. Pergunta: se a alma humana não regredir ao reino animal, uma consciência planetária poderia algum dia descer ao nível humano, até mesmo encarnar na forma humana? E uma alma humana, após um maior avanço evolutivo, poderia ascender ao nível da consciência planetária e, por fim, se tornar um ser consciente no nível planetário? Aí o Cobra responde, fazendo a pergunta: se a alma humana não regredir ao reino animal, poderia uma consciência planetária algum dia descer ao nível humano, até mesmo encarnar em forma humana? Aí ele bota uma resposta gigantesca: não. Aí ele continua: e poderia uma alma humana, após um maior avanço evolutivo, ascender ao nível da consciência planetária e, por fim, se tornar um ser consciente no nível planetário? Aí ele bota uma resposta gigantesca: sim. Pergunta, próxima pergunta. Muitas pessoas hoje em dia se sentem decepcionadas
com o mundo, ou permanecem superficiais, tanto na compreensão quanto na ação, sem realmente refletir profundamente. Como resultado, muitas vezes não sabem o que podem fazer ou como melhorar as suas vidas. Algumas até desistem de aprender por se sentirem limitadas pelo conhecimento superficial. Mas existe um ditado na China: viver e aprender. Então, eu gostaria de perguntar: se alguém realmente não consegue descobrir o que pode fazer, você acha que começar aprendendo poderia ser um bom primeiro passo? Resposta: sim. Pergunta: não. Acho que acabou aqui. Aí ele fala que o entrevistador: chegamos ao fim da entrevista. Gostaria de lembrar a todos que por vezes podem surgir mal-entendidos devido a diferenças de tradução ou porque as informações relacionadas à cobra são compartilhadas por meio de interpretações pessoais e subjetivas. Por essa razão, caso tenham dúvidas ou incertezas sobre a mensagem do cobra, eu recomendo que visitem o site. Aí temos uma outra pergunta aqui. Muitos trabalhadores da luz na China aguardavam ansiosamente a conclusão dessa entrevista. Ao chegarmos à parte final da entrevista, gostaríamos que o cobra compartilhasse algumas reflexões, conselhos ou palavras de encorajamento para os trabalhadores da luz na China. Aí o cobra responde: comece a se conectar com a sua linha do tempo dourada. Conecte-se com sua alma e as situações logo começarão a melhorar. Gente, terminamos aqui, tá? Essa entrevista, tá? Calma aí que tem mais. Mas, enfim, o que eu queria falar, eu sei que isso parece cansativo, isso é repetitivo, cansa, principalmente para quem está no meio desse caos, como a gente está no meio desse caos, que o mundo virou um grande caos. Mas presta atenção, gente. Talvez seja repetitivo porque é exatamente o que a gente ainda não integrou. Essas últimas palavras do cobra são simples, mas são profundas. O externo é só um reflexo do nosso interno. E eu sei, isso soa cansativo, isso pode soar até desesperador às vezes. Desesperador, porque dá a sensação de que tudo depende da gente. E de certa forma depende mesmo. Mas não é sobre controle, é sobre entrega. A gente não pode continuar buscando fora aquilo que só faz sentido dentro. Quando você solta, quando você realmente solta para o universo, quando você aceita de verdade que tudo que está acontecendo está te conduzindo para o melhor caminho possível, alguma coisa muda dentro da gente. A gente tira um peso enorme das nossas costas. A gente tira aquela pressão de precisar entender tudo, de precisar controlar tudo, de precisar prever tudo. E aquilo simplesmente vai embora, aquele peso. E no lugar entra uma sensação diferente. Uma sensação de que você não está sozinho. Gente, sabe quem gosta de entender tudo? Quem gosta de saber o próximo passo? É o ego. E eu não estou dizendo com isso que ele é um vilão, tá? Ele não é um vilão. Ele foi criado para nos ajudar, para nos guiar
aqui na 3D, onde existe o tempo. Então ele precisa entender tudo. Só que aquilo que nos guia, o ego não consegue entender. É por isso que ele fica agoniado. É por isso que ele fica desesperado tentando entender. E quando a gente deixa o ego um pouquinho de lado, deixa ele espernear lá no cantinho dele, deixa ele. Não tenta domar o teu ego. A gente também quer estar domando o nosso ego. Deixa o ego ser quem ele é. A gente não fica tentando domar, sei lá, a bexiga. Eu não sei, eu não consigo lembrar de alguma coisa. A gente deixa a bexiga ser quem ela é, fazendo o xixizinho dela, né? E o ego é a mesma coisa. Deixa ele ser quem ele é. Deixa ele espernear, só observa. Olha para ele como uma criança birrenta. Deixa se jogar no chão. Aquela criança bem birrenta, ele se joga no chão e faz birra e tal. Quando você larga a mão, ela olha para você de canto de olho. Ela olha para você. Será que ela tá olhando? Aí ela olha. Quando você não tá olhando, ela levanta, limpa a roupinha e vai brincar. E é assim que a gente tem que fazer com o nosso ego. Parar de tentar explicar, parar de tentar entender, porque essa coisa toda, ela é tão maior, que a gente não vai conseguir entender. A gente não vai conseguir entender vivendo em terceira dimensão, porque ela é acima, ela é de quinta. Transita pela quarta, mas já passa para a quinta. Então não tem como a gente querer entender em terceira dimensão uma coisa que está caminhando para a quinta. Não dá. A quinta entende a terceira não vai conseguir entender completamente. A gente vai ter uma leve ideia do que é tudo isso. É por isso que temos que entregar, soltar, confiar no processo e entender que nós seremos levados de acordo com a nossa vibração. E a nossa vibração vai nos levar para onde a gente estiver vibrando, lógico. Se a gente estiver vibrando caos, eu quero entender, eu quero que o evento aconteça amanhã, O que a gente tem que entender é que o evento é um processo. Nós já estamos vivendo o evento. Ele não vai ser assim, pum. Nós estamos no processo do evento. Nós já estamos nele. A gente está dentro do evento. Entendeu? Então, quando a gente pensa assim, meu Deus, mas eu tô velho, porque não sei o que, será que eu não vou passar por isso, não sei o que. Nós temos que entender que nós somos eternos, nós não somos essa vida única. Meu Deus, nós somos infinitas, milhares e milhares e milhões de seres vivendo vidas, N vidas paralelas, simultâneas. Nós temos milhões lembra da árvore? Milhões de raízes vivendo experiências na terceira dimensão, na quinta dimensão. Nós não somos esse único serzinho aqui chamado Simone. Nós não somos. Muito embora sejamos, tem trocentos serzinhos chamados Simone, variantes, sabe? Várias Simones. Então, quando a gente entender a grandeza disso tudo, a gente relaxa e curte o processo. Você já pensou se a gente fosse no cinema? E aí a gente assistiu um belo de um filme, tá? Mas aí, quando acontece cada cena, a gente começa a dizer, mas isso aí não aconteceu de verdade, não. Isso bem aí, isso aí não é sangue, não, isso aqui é ketchup. Aí o super-herói voa lá, não, mas ele não tá voando, não, ó.
Isso aí tem uma corda levantando, ó, tá vendo? Dá pra ver a corda lá. A gente ia acabar com a magia do filme. A gente ia sair de lá muito invocado, as outras pessoas ao nosso redor iam ficar chateadíssimas que a gente estragou a experiência do filme delas. Além de estragar a nossa, estragamos a do cinema inteiro. E todo mundo ia ficar puto com a gente. É isso que a gente quer fazer o tempo todo. A gente está querendo estragar essa experiência linda, maravilhosa que nós estamos tendo aqui na terceira dimensão, vivendo essa vida única e singular, porém com variantes, com várias vertentes. E cada um é única em si. Então a gente fica querendo estragar. Gente, quando a gente para de aproveitar as pequenas coisas do dia a dia e fica esperando só esse bendito desse evento acontecer, a gente estraga tudo. A gente deixa de aproveitar, sabe, uma flor, um passarinho. A gente deixa de aproveitar aquele almoço gostoso, aquele cheiro gostoso de almoço, aquele cheiro de café, aquele cheiro de pão com manteiga. A gente deixa de aproveitar, aí a gente fica enlouquecido, obcecado por esse bendito evento, por essa bendita reavaliação financeira, e por isso, e pelas medbeds. Gente, vai acontecer se tiver de acontecer. E se não tiver de acontecer, a gente vai passar por essa experiência em algum momento de alguma vida que a gente está vivendo. Não se prenda tanto a isso. Aproveite a vida e o que ela tem para oferecer, sabe? Deixa eu contar uma experiência que eu tive essa semana. A minha bomba, eu tenho poço artesiano aqui na chácara. A minha bomba parou de puxar água. No primeiro momento, eu entrei em parafuso, assim, aquele choque, sabe? Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou ficar sem água aqui? Como é que eu vou fazer com esse monte de bicho? Os bichos, tá uma chuva enlouquecedora aqui, tá? E os bichos tem pátio, a minha casa é rodeada de pátio, varanda, né? E eles não querem saber das casinhas, não. Eles querem ficar aqui tudo amontoado na varanda. E aí faz as necessidades na varanda e fica aquele cheiro agradabilíssimo dentro de casa. Sem contar que os gatos também estão tudo aqui dentro de casa. O único lugar aqui que não entra, entre aspas, né? Porque sempre tem um outro que dorme lá, é no meu quarto. Mas enfim, aqui dentro é aquele caos de animal. Aí você imagina sem água. Imagina. Eu simplesmente sentei no sofá, fui procurar. Não tem como puxar água dos vizinhos. É inviável, teria que ter uma mangueira de 80 metros, não dá. Eu sentei no sofá, com aquela vontade de chorar, e pensei, o que eu faço agora? Dinheiro para comprar outra bomba? Não tinha. Até se eu tivesse, a distância é longe da cidade onde eu conseguiria comprar essa bomba. Nessas cidades ao redor aqui não teria essa bomba, é uma bomba submersa. Aí eu fiquei, né? O que eu vou fazer? Encher de balde as biqueiras. Enchi de balde as biqueiras. Chovendo horrores. Pensei, vai ser água da chuva. Enchi de balde as biqueiras, botei umas máquina velha de lavar roupa, uns tanquinhos, balde, enchi. Tá. Aí encontrei uma bomba, por incrível que pareça, parceladíssima no Mercado Pago. Fiz o pedido da bomba. R$600.
Parcelei 10 vezes. Beleza. Aí fiquei pensando com meus botões. Quando é que vai chegar? Ah, vai chegar daqui a uma semana. Isso aconteceu segunda-feira passada, hoje é segunda, 8 dias. Aí tá, a bomba ia chegar no final do mês. Aí tá, tudo bem, fiquei aguardando. Aí eu disse, agora não. Aí eu falei pra Deus assim, ó, tá chovendo esse tempo todo, não vai poder parar de chover agora não. Porque não dá pra ficar sem água. O Senhor manda a chuva aí. Aí tá, confiei. Não tinha outra alternativa. Sabe quando eu acho lindo quando esses processos acontecem, que você não tem outra alternativa a não ser confiar no processo. E tá. Diga agora é confiar mesmo. Literalmente confiar no processo divino. Eu estou dependendo do tempo. Quer coisa mais bonita do que isso? Muito bem. Aí tá. Chovendo esses dias. Chuva. Beleza. Tá tranquilo. Aí o que aconteceu? Domingo, que foi ontem, o moço do Mercado Livre me liga, olha, estou com a sua bomba. Digo, oh, beleza. Ah, aí tá. Na madrugada de sábado para domingo eu tive um sonho. Depois desse depoimento eu vou contar o sonho para vocês, para não estragar a surpresa. Aí tá. Aí o moço me ligou, 10 horas da manhã, estou com a sua bomba, e eu feliz da vida, tá. Fui lá receber a bomba e tal. Aí eu lembrei aí peguei a bomba, tô com a bomba aqui. Lembrei do sonho. Digo, será? Não. O sonho, eu tinha sonhado que eu tinha ligado a bomba e a bomba tinha funcionado. Aí tá, lembrei do sonho, disse, tá bom. Liguei a bomba funcionou, gente. Vocês acreditam nisso? A bomba funcionou. Eu 1 semana sem água, pelejei de tudo quanto foi jeito, pedi pro moço vir olhar. O moço olhou, fuçou, não, minha senhora, tem que comprar outra bomba. Mas deixa a bomba aí. Tá, eu liguei a bomba, funcionou. Você sabe o que é isso? Tu tá entendendo o que é isso? A grandiosidade do soltar. A grandiosidade do soltar é isso. Que quando vem de carrada. Eu tô com a bomba. Aí o que eu vou fazer agora? Vou devolver a bomba, né? Eu não vou precisar pagar. Vou devolver a bomba. E a minha bomba velha funcionando maravilhosamente bem. Aí o que é, gente? O que é a questão do soltar? O que é a questão do centralizar? É quando você confia. Confia no processo. A minha confiança foi tão grande no divino que eu dependi dele para ter a água da chuva. Porque eu olhei para os animais e eu pensei, eu preciso da tua água para cuidar deles. Eu preciso da tua água para eles beberem. Eu preciso da tua grandiosidade para eles comerem. Que eu tenho que fazer comida. Eu preciso de ti para fazer a minha limpeza. É contigo agora. E soltei. Larguei de mão. Eu não fiquei lá toda hora. Ai, será? Ai, vai chover. Ai, não vai chover. Eu não. Larguei de mão. O que aconteceu? Eu sonhei na madrugada de sábado para domingo que eu tinha ligado a bomba e tinha chegado água. E eu esqueci do sonho quando eu levantei. Eu só fui lembrar quando a bomba chegou, que o Mercado Livre me entregou a bomba. E eu lembrei do sonho, fui lá ligar e funcionou. Vocês têm alguma explicação para isso? Porque eu não tenho. Esse é o verdadeiro soltar. É isso que acontece. Quando a gente confia verdadeiramente no processo. A gente não fica tentando explicar nada. Eu não fiquei lá sentada falando pros bichos, ó, vocês não vão poder beber água, vocês não vão poder cagar aqui, porque eu não tenho água para lavar. Eu não. Porque é a mesma coisa. É isso que o ego é. Animalzinho. É você ficar tentando explicar pro ego uma coisa que nem você não sabe. É entregar. É confiar. Solta. Solta que vem. E aí,
como eu gosto de fazer quando eu tenho um texto do Cobra, eu gosto de trazer um texto do coletivo pleiadiano, da família de Taigueta. E eu achei com tanta sincronicidade esse texto aqui. Eu não gosto de ler antes. Eu não gosto assim, eu gosto de ser espontânea, eu gosto de ser guiada, sabe? Eu não gosto assim de ter roteiros. Então, eu vi o título e eu achei assim, tem alguma coisa aqui nesse texto que precisa ser lida. Então, vamos ler junto, tá? Amados da terra, enquanto você anseia pela verdade, muitos caminhos se abrem com opiniões variadas. Cada voz parece trazer uma resposta. Cada direção parece prometer um destino. Qual é a opção correta? A resposta pode parecer perdida em meio às energias que se chocam, vindas de todas as direções. E nesse ruído, muitas vezes, o coração se cala e a mente tenta assumir o controle. Mas no âmago de cada ser reside a resposta, banhada em luz. Uma verdade silenciosa, mas firme, que não precisa provar nada, apenas ser. Você sentirá isso em todo o seu campo, enquanto as cores giram e te envolvem em amor, como uma lembrança antiga, como algo que sempre esteve ali. Você sentirá paz no âmago do seu ser, quando a verdade falar com poder. E essa paz não vem de fora, ela emerge de dentro, como um reencontro. A primeira pergunta que a maioria das pessoas se faz no início da vida é: quem sou eu? E essa pergunta ecoa por toda a existência, em diferentes fases, com diferentes máscaras. As respostas são frequentemente buscadas no mundo exterior, pois a programação começa com ideias de outras pessoas. Desde cedo, dizem quem você deve ser, como você deve agir, o que você deve acreditar. Muitos escolhem doutrinas e se apegam a crenças que só causam divisão e mais questionamentos. E sem perceber, trocam uma prisão por outra, apenas com nomes diferentes. O período posterior é uma busca pela verdade, enquanto muitas respostas promissoras são apresentadas, mas desmoronam com o tempo, e cada queda pode gerar frustração ou pode gerar despertar. É por isso que os seres superiores falam claramente com você agora, pois você está sendo guiado para aquilo que a alma já sabe. Nada disso é novo. Isso é apenas lembrança. Você nunca se encontrará olhando-se no espelho, pois o reflexo mostra apenas a forma, nunca a essência. Você projetará opiniões e sentimentos com base no que a imagem mostra. E essas projeções mudam conforme as suas crenças mudam. E isso vai mudar ao longo da sua vida, conforme você for percebendo que parece muito jovem, muito velho, acima do peso, magro demais, ou simplesmente nunca tem a imagem que deseja. A mente sempre encontrará algo para ajustar, algo para criticar. Mas a alma nunca critica, porque não simplesmente amar a si mesmo e sorrir para a pessoa que retribui o sorriso. Por que não fazer isso? Um gesto simples, mas profundamente transformador. Olhe nos olhos, olhe nos seus olhos no espelho e permaneça ali até que você possa dizer: eu te amo tanto. E diga isso até sentir, não apenas falando, sentindo. Imagine que você tirou da sua mente sua casa,
seu emprego, seu dinheiro, sua família, seus amigos, tudo aquilo que você chama de minha vida. Tudo isso pode trazer conforto, mas também pode criar dependência. Mas todas as pessoas são personagens na história criada, cada um com seu papel, seu tempo, seu aprendizado. Todo o resto dos bens materiais são apenas adereços num filme que terminará em breve, bonitos, úteis, mas temporários. Vocês, amados, são as almas que criarão mais experiências numa jornada infinita. Nada termina, tudo se transforma. Elimine tudo que está fora de você e descobrirá a liberdade e a paz interior. Não como perda, mas como libertação. O seu verdadeiro estado de ser é o amor. Não o amor condicionado, mas o amor que simplesmente é. Torne isso a sua frequência. Torne-se isso e a sua frequência se elevará até a plenitude, sem esforço, apenas sendo. Você é completo e íntegro, como a alma que está aqui para aprender lições e explorar no sonho desperto final. Você nunca esteve incompleto, apenas esqueceu. Abandone a necessidade de estar certo a cada instante, pois a necessidade de estar certo muitas vezes afasta você da verdade. Respire e observe, pois outros também são buscadores, cada um no seu tempo, cada um na sua jornada. Encare-os como almas sagradas que se destacaram ou simplesmente se perderam, e ambos estão aprendendo. Recupere a sua energia e se concentre em seu próprio ser. Pare de se dispersar no externo. Purifique a sua aura e cure as feridas com meditação, com silêncio, e permita que a cura aconteça. Abandone a sua história e viva cada momento com gratidão e amor pela vida. O passado não define quem você é, apenas quem você acreditou ser. Você está se amando como a própria vida, e esse é o maior alinhamento que existe. Torne-se um com seu Criador, não como algo distante, mas como algo que habita em você. Pois toda a vida está conectada em espírito. Nunca houve separação, apenas a ilusão da separação. Agora você se encontrou e perceberá que você nunca esteve perdido. Vivam, queridos, vivam com presença, vivam com verdade, vivam na luz e permitam que essa luz toque tudo ao seu redor. Eu sou Laca e eu te amo tanto, do coletivo Pleiadiano. E, gente, eu juro para vocês, eu não tinha lido isso antes, mas isso costurou tanto com o que a gente conversou no final do texto do Cobra, não foi? Nossa, fiquei até arrepiada, juro para vocês. Nossa Senhora! Enfim, espero que vocês tenham gostado de coração. Espero de coração que vocês tenham gostado. E compartilhe o vídeo, quem não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like, comente, por favor, comente. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.